amigos e amigas, concluí a leitura desse livro, O Fardo do Sangue, da autora Tiffany D. Jackson, uma publicação da editora Rocco. Esse livro já gerou polêmica pela capa, mas a questão da capa eu vou falar depois de explicar as coisas a respeito dessa obra, ok? Então fica comigo até o final para entender o livro e a polêmica da capa. Em primeiro lugar, eu vou lhes dizer o seguinte: esse livro é uma releitura de uma obra do Stephen King, Carrie, a Estranha. Aqui a protagonista, ela tem uma história que nós podemos dizer que é um paralelo a Carrie, porém com uma outra ótica de leitura, com uma outra perspectiva, com uma outra visão. Ou seja, a vida dessa moça, a vida da protagonista, é feita a partir de uma leitura racista. Ou seja, a obra vai levantar questões a respeito do racismo. Embora o racismo ele seja um problema comum ao Brasil, nós temos que levar em conta que o contexto dessa obra ocorre dentro dos Estados Unidos. E, mesmo que racismo seja racismo, o racismo dentro dos Estados Unidos, ele tem uma forma diferente de ser visto. Nós não podemos olhar o racismo de acordo com a nossa cultura brasileira, se quisermos entender o que a autora está propondo aqui. Eu mesmo tive muitas dificuldades em entender a maneira deles pensar. E até porque, pelo que a autora demonstra aqui, nem eles mesmos se entendem. Há muitas discordâncias a respeito do racismo dentro desse livro. Então a coisa é muito, mas muito complicada. Mas vamos começar pelo lado mais fácil da história, o lado menos complicado para a gente conversar, que seria a inspiração do livro. Ou seja, vamos ver esse paralelo aí com a Carrie a Estranha. Para quem sabe, para quem já leu, Carrie a Estranha mostra uma menina que ela é oprimida de maneira religiosa e aí ela desenvolve poderes de mover objetos e com isso ela vai ficando nervosa, com muita raiva e não vou dizer mais nada. Até porque eu também não posso dar spoiler da Carrie a Estranha. Mas aqui nós vamos ter um paralelo bem construído. Porém, eu vou dizer que a história aqui ela é muito, mas muito melhor aprofundada do que na Carrie. Embora a autora não dê respostas a certas questões. Mas o fato dela não dar respostas não é falta de profundidade. Na realidade, ela quer demonstrar de maneira profunda que eles mesmos não chegaram a um acordo. Por isso que ela vai suscitando diversas questões. Tá complicado de entender? Eu sei que tá. Mas vocês vão entender. Fica calmo. Vamos com calma que vocês vão entender direitinho o que está ocorrendo de fato nesse livro e qual é a proposta da autora Tiffany D. Jackson. Primeira coisa, nós vamos ter, então, uma história que vai começando mostrando a Mad. A Mad é uma moça branca que está numa aula de educação física e ela está muito preocupada porque ela olhou a previsão do tempo e dizia que não iria chover. Mas, dentro da aula de educação física, feita ao ar livre, ela percebe que vai chover. E isso é um problema para ela. Por que é um problema para a Mad que chova? Porque a Mad tem o cabelo alisado na base da escova. Ela é uma moça branca, uma adolescente branca, porém o seu cabelo
é naturalmente crespo. E uma pessoa com cabelo crespo nos Estados Unidos, mesmo que tenha pele branca, ela é uma pessoa negra. E por que também a Mad ela quer esconder que ela tem essa ascendência negra? Preconceito dela? Talvez, mas ela quer esconder pelo fato de que o pai dela, um homem branco, diz para ela que isso é negativo, ou seja, o homem a oprime, ele proíbe que a filha se demonstre com o cabelo crespo. Ele meio que esconde das pessoas quem é a mãe da Mad, que é uma mulher preta, que não aparece no livro, mas é apenas citado. Mas enfim, o pai não quer que a Mad apareça, que ela seja vista como uma menina preta. Então a Mad, ela alisa o cabelo à base da escova. Ela tem alergias a esses produtos químicos, então por isso que ela não faz um alisamento assim, desse tipo que fica o cabelo liso, mesmo que chova. E na base da escova, quem sabe, quem conhece, vê, se choveu, molhou o cabelo, tum, o cabelo pega todo o volume, mostra como ele é verdadeiramente. Então a média ela tá nessa aula de educação física preocupada e chove. Quando chove, a média dá um jeito de se esconder dos colegas da sala de aula dela. Depois da aula de educação física ia ter outra aula e ela se esconde no vestiário, porque ela não quer que ninguém veja que o cabelo dela perdeu aquela coisa do liso e ficou crespo. Isso seria problemático para ela. Ela tinha medo do pai, ela tinha medo da reação dos amigos, etc. Mas dentro do vestiário, melhor dizendo, uma professora vê que a Mad está lá e a obriga a voltar para a sala de aula. Quando a Mad chega na sala de aula, os colegas olham para ela totalmente espantados. Ela é negra! É o pensamento. E isso é visto de uma maneira negativa. Os alunos negros ficam incomodados com as brincadeiras que são feitas em relação à média. Os alunos brancos começam a atirar objetos para ficarem presos no cabelo dela e atirar sarro. E os alunos negros ficam aí meio raivosos, mas não fazem nada de concreto. Estranhamente, diante da humilhação que a Mad está padecendo, começa a ter uma coisa parecida com um terremoto dentro da sala de aula e os alunos ficam assustados. Ninguém sabe por que aquele fenômeno está ocorrendo, nem a própria Mad, mas a Mad é a responsável. A raiva dela faz com que os objetos se movam. A partir daí, a história ela vai demonstrando situações em torno da Mad que discute os problemas do racismo. As questões são, primeiramente, a Mad é negra mesmo? O povo, na maioria, aponta que ela é negra, mas de uma maneira bem pejorativa, de uma maneira bem preconceituosa. A outra coisa, a Mad, ela é suficientemente branca? A Mad é suficientemente negra? Quem é a Mad de fato? A Mad, ela é racista por esconder a sua cor? Ou a Mad, ela é apenas uma vítima do preconceito e ela esconde como uma forma de proteção? As falas dos personagens remetem a todas essas questões. E a Mad não deixa de sofrer
bullying, de sofrer o preconceito dentro da sala de aula. Brincadeiras grotescas surgem em relação a ela. E essas brincadeiras vão parar nas redes sociais, ao ponto de que a escola da Mad é vista como uma escola racista, que não faz nada pelos seus alunos, que não dá uma consciência racial. E isso é um problema grande, não somente para a escola, como para a cidade que a Mad vive. E esses alunos aí que estão passando por essa situação, estão no último ano, que tem um baile de formatura. E os bailes de formatura dentro dessa cidade, eu vou dizer que são bailes porque não é apenas um baile, mas são dois bailes. Existe o baile dos brancos e existe o baile dos pretos, mais a comunidade LGBTQIAPN+. Ou seja, as pessoas que sofrem o preconceito são unidas num baile só. E os brancos ficam no seu baile só de brancos. Sendo que os brancos, se eles quiserem dar uma passadinha no baile dos pretos, por acharem mais divertido, eles podem ir. O contrário não pode acontecer. Mas diante de todas essas discussões aí que estão ocorrendo, dessas críticas feitas à escola, às pessoas, etc., os alunos mesmos tomam a iniciativa de fazer um baile unificado. E muita gente vê isso aí como uma coisa boa, porque existem casais de namorados aí, formados por pessoas brancas e pretas, que não poderiam estar no baile juntas. Num baile unificado, os casais poderiam estar unidos. Mas enfim, surge um baile unificado. A Mad, ela tá aí tomando consciência dos seus poderes. Aqui a Mad não é, como eu poderia dizer, tão tapada como a Carrie. A Carrie é meio tapada. A Mad, apesar dos medos, ela tem uma educação aí, até por assistir filmes antigos que o pai dela mostra. Porque o homem é engraçado. Ao mesmo tempo que ele esconde a filha, que ele oprime, ele coloca a filha em contato com filmes antigos, com objetos de colecionador. Então a Média, ela tem uma cultura, um pensamento um pouquinho mais elevado, mais sofisticado. E aí ela desenvolve, digamos, atitudes de empoderamento ao perceber os seus poderes. Ela começa a ter controle dos seus poderes. E a personalidade dela é cheia de altos e baixos. Uma hora ela tá assim confiante, outra hora ela tá abaixo. Mas vamos voltar à questão do baile. A Mad não pretendia ir ao baile, mas uma moça chamada Wendy, amiga de Jules, que é a grande vilã desse livro. A Jules é a que mais oprime a Mad e faz coisas tremendas que eu nem vou lhes dizer o que. Mas enfim, a Jules acaba sofrendo aí uns probleminhas, mas voltemos a Wendy. A Wendy resolve emprestar o namorado para a Mad. E por que a Wendy faz isso? Por ser bonzinha? Não, exatamente, mas para apaziguar essa situação de preconceito. O namorado da Wendy é um rapaz negro, mas é um rapaz negro popular. Aquele negro que, no dizer do livro, ele é tão bom que ele nem parece negro. E por isso ele também sofre um determinado preconceito que não é exatamente em relação à cor, mas eu diria, ele sofre um preconceito por não ser aceito dentro da comunidade negra.
ou pelo menos se a palavra correta não for preconceito, ele sofre uma certa rejeição. Eu não sei como é que vocês vão denominar, mas o Kenny, ele é um rapaz bonito, musculoso, atleta de futebol, um rapaz tão bom que não parece preto, e ele não é aceito pela comunidade negra, mas ele é aceito pelos brancos, porém ele não é aceito totalmente, ou seja, apesar da cor da pele dele ser escura, ele também sofre preconceito. E aí nós vamos ver que o Kenny é um personagem secundário, que ele é muito bem aprofundado. Conforme vai desenvolvendo a história da Mad e os seus preconceitos, desenvolve também a história do Kenny, que ele é popular, e tem a irmãzinha dele, que aí é uma menina preta, mas é uma menina assim muito consciente aí da sua raça, que defende os direitos dos negros, é uma militante. Essa menina não gosta da namorada branca do irmão, mas também não gosta da Mad, porque acha que a Mad, ela não é assim tão boazinha quanto parece. A Mad, ela escondeu a cor, então ela deveria ter sido mais sorte. E também ela vê que a Mad, apesar de ser negra por ter o cabelo crespo, a Mad vai ter privilégios que ela não pode ter. A Mad vai poder entrar em qualquer lugar, ela pode esconder a sua origem preta e frequentar lugares melhores, coisas que ela, essa menina chamada Kali, irmã do Kenny, não vai poder fazer. E nisso a história vai jogando essas situações que suscitam questões, mas a autora não nos dá respostas. Ela simplesmente vai mostrando todas as formas que o preconceito vai acontecendo aí nessa realidade dos Estados Unidos. Branca, não suficientemente branca, negra, não suficientemente negra. Uma menina que não assume a sua identidade, uma menina que vai ter privilégios, um preto que não age como preto, que age, né? E fica nisso. E vocês estão notando que eu estou sendo repetitivo, mas é que o livro joga situações de maneira repetitiva pra gente, pra toda hora a gente está pensando. Até que chega o momento do baile. E quem já leu a Carrie já sabe o que ocorre no baile. E vou dizer que o mesmo ocorre com a Mad. Porém, sem dar spoiler, enquanto na Carrie joga um determinado líquido, na Mad jogam outro líquido. E esse outro líquido tem um simbolismo bem diferente, que eu não vou poder lhes dizer. Mas, sem sombra de dúvidas, eu acho que esse livro inspirado na Carrie, ele é muito melhor construído por levantar todas essas questões. Os personagens secundários são melhores aprofundados, eles aparentam mais. O livro é bem atualizado, ele é bem descrito e ele não responde às questões porque nem mesmo o povo dos Estados Unidos tem resposta para isso. E dentro dessa leitura eu vou falar de algo para vocês pensarem quando for fazer a leitura dessa obra, porque eu tenho certeza que vocês estão curiosos. E por falar em curiosidade, na descrição desse vídeo tem o link de compra desse livro. Aí voltando, nos Estados Unidos existiu uma regra que é a regra de uma gota. O que é essa regra? O que é essa regra de uma gota? É uma regra que diz que toda pessoa que tiver ascendência negra, mesmo que tenha a pele branca, ela não é branca, ela é negra. Essa regra, ela foi abolida dos Estados Unidos de maneira oficial. Ela é vista como negativa. Porém, ela
perdura na mente das pessoas até hoje. Eu tive assim uma dificuldade meio problemática, eu não sei se é a palavra correta. Eu tive dificuldade de entender. Eu acho que essa é a melhor forma de explicar essa regra. Porque parece que dizer que uma pessoa ela é negra porque ela tem a ascendência afro é uma ofensa. E por ser uma ofensa, a coisa foi abolida. Não sei. Porque realmente eles jogam isso, né? Eles utilizam. A pessoa, ela tem ascendência negra, ela é negra e tem menos direito. Aqui no Brasil, a gente tem uma visão diferente. A pessoa que tem ascendência negra, ela é negra, mas ela tem que reconhecer que ela é negra. Por quê? Para demonstrar que ela valoriza a sua raça, que ela não tem vergonha. Vê que é o paralelo? Ser negro no Brasil não é mais vergonha, embora as pessoas ainda tenham aquela mentalidade antiga. Agora, nos Estados Unidos, a coisa já é diferente. Não, tem que esconder isso. E assim, é complicado entender tudo, é complicado entender como eles pensam. É complicado entender também porque, o que eles pensam, porque eles não sabem realmente o que eles pensam. Os alunos também, os adolescentes aqui nesse livro, eles ficam pensando, mas se ela tem o cabelo crespo, mas tem a pele branca, a mãe dela não deve ser tão negra assim também. Tem coisas desse jeito. Enfim, o que está acontecendo aqui é fácil de entender. Agora, dar resposta a essas questões, quem é mais negro, quem é menos negro, quem é mais branco, quem é menos branco, quem é vítima, quem é preconceituoso, ficou muito, mas muito complicado. E eu acho que a autora, a Tiffany, que está aqui, ela realmente ela quis mostrar, olha, tá acontecendo isso aqui no nosso país, como é que a gente vai resolver essa questão? E ela trabalhou as questões de uma maneira assim bem bacana. Agora, a resposta, creio que para você ter, não basta ler esse livro, mas você também vai ter que procurar aí, refletir, conversar com pessoas, especialmente conversar com pessoas que têm o lugar de fala. Outro conceito importante que você tem que ter ao ler essa obra é a birracialidade. A coisa é muito binária, ou seja, preto e branco. Diferente do Brasil, porque no Brasil nós temos multirracialidade, que é aquela, resumindo, brancos, negros e amarelos. Mas, se você for pesquisar, essa coisa do branco, negros e amarelos é algo muito simplificado, porque existem outras etnias que não são tão bem declaradas, tão bem distintas, para falar aí do problema ou melhor, problema não, da temática da racialidade. Enfim, eu nessa leitura encontrei um desafio. Eu percebi que faltam palavras corretas para a gente mencionar o assunto. Por isso que ele também é tão complicado de conversar. E se as pessoas disserem, tem uma opinião oficial sobre isso, eu gostaria de saber qual é a opinião oficial. E não uma coisa de achismo, de uma maneira não aprofundada, que cada um fica procurando puxar a sardinha para o seu lado. Será que temos respostas para essas questões? O que vocês acham? Estou curioso aqui e, de antemão, se por acaso eu usei algum termo impreciso, alguma palavra errada, peço desculpas. Porque realmente é complicado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade.
Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo, que eu não falei da questão da capa polêmica, mas vou lhes dar uma dica. No meu Instagram, que agora mudou o arroba, eu sou o filósofo dos livros, esse é o meu novo Instagram. Nele vocês vão encontrar a questão da capa polêmica. Então, ó, não vou falar nesse vídeo, mas eu convido vocês a procurarem no meu Instagram e vocês vão ter aí a informação a respeito por que essa capa foi tão polêmica. Agora sim, eu posso ir embora. Fui!